Conexão Ciência. Cada zineiro tem uma temática e processo para a elaboração das suas obras. O poeta e estudante de Ciências Sociais Patrick Góes confecciona suas zines por meio de colagens manuais, mas os retoques finais só entram mesmo no digital, para que tudo fique como deseja. Neste último episódio do Conexão Zine, você vai conhecer um pouquinho mais do passo a passo para a produção das zines do Patrick Góes e entender como essa arte pode impactar vidas. Oi gente, eu sou Lucas Patrick, o pessoal me conhece por Patrick Góes ou Patrick Souza. Eu faço Ciências Sociais aqui na UEM e eu descobri as zines em 2 momentos, eu costumo falar, né? Um momento antes de saber o que era zine, conhecendo ali pelo formato, e um outro momento conhecendo, né, sabendo de toda a proposta, como se deu historicamente a produção de zines. Então, num primeiro momento, quando criança, eu sempre gostei bastante de escrever, na época eu gostava bastante de desenhar também, dessa forma, recontar algumas histórias que eu gostava bastante, de filmes ou livros que eu gostava. Então eu acabava fazendo ali o que depois eu vinha a entender, né, que poderiam ser as fanzines, mas sem essa pretensão do objeto fanzine. E depois, num segundo momento, quando eu vim para Maringá, ali cerca de 2017, 2018, eu comecei a ter mais acesso, né, porque aqui na região o pessoal da cena das fanzines é bem engajado. Em 2018 mesmo, eu acho, eu conheci alguns amigos, faziam universidade na época e produziam algumas fanzines, e comecei a entender um pouco mais como funcionava esse formato de autopublicação, né? Mas que quando eu fui fazer minha primeira fanzine de fato, aí foi um pouco depois, foi ali perto de 2020, 2021, quando eu lancei meu primeiro livro, o Sobre Amor e Outras Neuras. Ele era um livro em formato digital, só que mesmo sendo num formato digital, sendo num preço mais acessível do que um livro físico, eu notei que tinham várias pessoas próximas de mim que talvez não conseguiriam pagar o valor dele ali, sabe? Principalmente por a gente saber o lugar da literatura e do livro dentro da nossa sociedade, né? Dele ter uma certa elitização. Teve durante muito tempo, né? A gente passou por alguns momentos de desconstruir esse espaço imaculado da literatura, mas é inegável que ainda existe bastante isso hoje em dia. Eu costumo fazer os 2 tipos de fanzines, né? Tanto fanzines digitais quanto fanzines analógicas. E aí eu acho que a gente cai numa discussão que se fala muito dentro do cenário da galera que produz fanzine, que é sobre o processo criativo mesmo das fanzines, né? A gente fala bastante sobre o começar pela forma ou começar pelo conteúdo. E eu vejo que dentro do meu processo de produção, isso define muito se elas vão ser produzidas manualmente ou digitalmente, né? Então eu costumo, na maior parte das vezes, exceto quando eu tenho alguma ideia de dobra ou alguma coisa assim, pra forma da fanzine, eu quase sempre começo pelo conteúdo delas. E aí eu acho que a partir desse conteúdo acaba sendo definido também onde faz mais sentido, né, eu estar produzindo essa fanzine. Se ali no computador, se fazer ela manual, porque aí varia as técnicas que eu vou acabar utilizando ali, né. Mas eu confesso que mesmo quando eu faço no manual, eu costumo digitalizar elas para fazer algumas pequenas correções no Photoshop, mas para ficar agradável mesmo, sabe? Como eu uso bastante técnica de colagem também nas fanzines, às vezes a cola ali acaba deixando alguma marquinha, ou então na hora da montagem da composição, né, acaba ficando meio tortinho, e eu acabo de uma forma ou de outra passando pelo digital para fazer esses ajustes. Mas tem algumas fanzines que elas foram inteiras feitas no digital. Eu fiz tanto a ilustração, né, a edição ali do formato, quanto a finalização, todo o processo de algumas fanzines minhas foram feitas inteiramente no digital. E aí o meu processo em si, ele se dá principalmente a partir disso mesmo, né, de observar qual é o foco dentro disso, qual vai ser o objeto ali, né, a partir do conteúdo, para depois pensar em como eu vou desenvolver ela. Mas como acho que 1 ano pra cá, mais ou menos, eu tenho produzido bastante fanzine com colagem e com uma técnica de escrita que a gente costuma chamar de cut-up, que é você cortar palavras aleatórias, né, e reorganizar elas dentro de um poema ou de um texto que faça um sentido ali, ou às vezes nem tanto também. Acaba que eu uso mais um método que é um processo, na verdade, que eu estruturei ele até para eu entender meu próprio processo, né? Que então eu passo pelas fases
primeiro do conceito, então eu acho que vem novamente isso, né, da forma e do conteúdo. Então eu primeiro penso no conceito, se tem algum tema em específico que eu quero abordar, se tem um poema em específico ou um conjunto de poemas em específico que eu quero colocar numa determinada fanzine. E aí a partir do conceito, eu passo para curadoria, né? Então, se eu não tenho ali os poemas pré-determinados, nessa segunda fase, nesse segundo momento de curadoria, eu, a partir da temática central ali, né, do conceito, eu escolho os poemas que eu vou colocar nessa fanzine, ou então quando ela não é tanto focada na poesia, mas mais no visual, na colagem mesmo, aí essa curadoria se dá dos materiais que eu vou usar nessa colagem, né, as imagens, objetos, ilustrações, então tem essa curadoria. Depois dessa etapa da curadoria, eu vou para a etapa da composição em si, que não seria a finalização do objeto ali, né, da fanzine, mas visualizar como vai ficar essa composição no final. E aí eu gosto muito da técnica da colagem dentro da fanzine, porque a colagem é uma técnica que permite você visualizar o objeto que você está produzindo antes de produzir ele de fato, né? Então eu acho que isso dá um efeito bem legal quando a gente vai produzir uma fanzine, porque pode ser que tenha um errinho ou outro ali, e nisso de você visualizar, montar ali para pensar como vai ficar seu objeto final, que a fanzine no geral já possibilita isso, né? Não só com a técnica da colagem, mas eu acho que a colagem agrega mais ainda nesse quesito. Então é uma questão que eu acho que fica bem bom para visualizar essa composição antes de finalizar a composição de fato. E aí depois eu organizo, né? Fecho ali o boneco, que seria esse primeiro modelo que vai ser replicado depois, e aí eu passo pro digital. Então eu vou escanear, né, digitalizar mesmo essa fanzine, fazer pequenos ajustes ali no computador. E algumas vezes eu gosto também de colocar o arroba e a chave Pix no digital, porque eu acho que fica mais bacana fazer uma gracinha ali, digamos, sabe? Atualmente eu concilio a atividade da produção das zines com outras coisas da minha vida, né? Então, desde com a faculdade, com a pesquisa também, que eu tô envolvido, tanto uma pesquisa que minha, né, quanto de um grupo de pesquisa. E eu gosto bastante de dar oficinas. Eu dou com uma certa frequência oficinas. E aí, normalmente são mais voltadas para escrita, escrita criativa, principalmente escrita de contos, mas eu também dou algumas outras mais variadas, né? Então acaba que eu tento, em todos os caminhos, eu diria, se eu consigo colocar a fanzine dentro disso de alguma forma, eu acabo colocando. Então, seja numa oficina de escrita, ou então numa oficina de colagem, ou mesmo que durante a oficina a gente não esteja ali mexendo com o formato fanzine, né? A fanzine é uma opção que eu sempre sugiro para as pessoas como possibilidade. E aí, como uma possibilidade não só de para colocar a sua ideia no mundo, mas dentro da questão da contracultura mesmo, né? De pensar nesse movimento de perder uma certa dependência do mercado literário tradicional ali que a gente está acostumado a ver e a conhecer, né? Eu acho que é bem difícil, na verdade, você conseguir sobreviver financeiramente falando, né, unicamente das fanzines. Por mais que eu vejo que tem uma galera que consegue uma grana massa, consegue tirar uma renda boa dali, eu acho que é bem difícil ela se manter, né? Principalmente quando a gente vai mais no tradicional, com valores mais baixos também, né? A fanzine, a maior parte delas é bem comum você ver elas com um valor mais em conta, por mais que tenham outras ali que de acordo com a técnica utilizada, com o tempo de produção da fanzine mesmo, né, a valorização do trabalho do artista, podendo ficar mais caro algumas fanzines no final, em sua grande maioria elas têm um valor mais baixo, né? Tanto para produção, para você replicar as cópias, quanto para distribuição mesmo, para venda para o consumidor final, né? E aí eu acho que, por mais que eu não seja minha fonte de renda principal, as fanzines elas me ajudaram durante bastante tempo. Na faculdade, principalmente, né? Pagar xerox de texto mesmo, ou então para investir na facção de mais fanzines, né? É algo que eu costumo fazer também, vender ali uma quantidade e investir na produção de mais uma quantidade aí. Para mim, fazer parte da comunidade zineira é algo muito simbólico e significativo. Esse ano agora de 2024 a gente teve aqui em Maringá a primeira Ziningá, né? Uma exposição voltada totalmente para exposição de zines, por mais que as zines elas já tinham espaço ali em outras feirinhas, em outras exposições, né? Mas eu acho que a Ziningá também foi um momento muito importante para mobilizar a comunidade zineira local e para ampliar também o público que conhece e consome essa produção, né? E aí eu acho que o
o fazer parte dessa comunidade é importante tanto num sentido de me sentir reconhecido, não reconhecimento do meu trabalho, né, mas de ver que existem outras pessoas com os mesmos interesses que os meus e que a gente consegue estar conectado de uma certa forma, sabe? Por mais que as fanzines elas sejam muito plurais, então hoje em dia não fica mais voltado só pro trabalho de fãs de algum músico ali ou dos livros de ficção, né? Igual foi inicialmente. Então hoje em dia eu já vi algumas vezes fotógrafos fazendo fanzines para mostrar portfólio, músicos com letras de música ou fotos também. Então eu acho que essa possibilidade que as fanzines têm, elas criam uma comunidade muito legal, porque é uma comunidade que, por mais que ela tem uma certa coesão ali em torno desse mesmo objetivo, ela é bem fragmentada, né? Ela permite cada um ali ressaltar a sua subjetividade através das fanzines. E outra coisa que eu gosto muito dentro do movimento zineiro é a questão da troca das fanzines, né? Então as fanzines ali, elas permitem você... É algo que me lembra, até um pouco nostálgico, as trocas de figurinhas que a gente fazia quando criança, daqueles álbuns colecionáveis, né? Então você não tinha uma figurinha, seu amigo tinha e você trocava ali com ele. E eu acho que essa troca de fanzines também é uma forma muito bacana de mobilizar o cenário zineiro. Então, é outro ponto que me agrada muito dentro do cenário, porque é tanto uma forma de eu conhecer ali, acompanhar o trabalho de mais pessoas, né, quanto de levar meu trabalho para outros artistas também, e às vezes ter um feedback, ou então apenas saber que aquele artista que você admira, que também produz fanzine ali, que ele tem uma zine sua, né, um poema seu, um pedacinho da sua arte ali com ele. Para mim, a importância das fanzines dentro do cenário da arte, da cultura, é essencial. E aí, essa essencialidade, ela se dá por muitos motivos. Eu acho que o principal, que eu não consigo fugir, né, é pensando justamente na questão do mercado literário. Então, a fanzine, ela possibilita ali artistas sonharem. E não só sonharem, como realizarem, né? Então, às vezes você tem uma ideia de um projeto, de uma história, de alguns poemas ali que você quer colocar para o mundo, mas o processo de você conseguir ser selecionado para uma editora, ou então selecionado num edital de uma antologia, ele é um pouco mais complicado, né? Então, a fanzine, por mais que você precisa ficar responsável ali pela produção, você sabe que você vai concretizar esse projeto, né? Essa ideia, ela vai se realizar de fato. Eu acho que, além disso, também entra a questão da valorização de artistas locais também, né? E isso ressalta mais ainda pela questão de as fanzines, elas terem uma certa escassez, digamos assim, produtiva, né? Então tem algumas fanzines de alguns artistas que elas são produzidas várias vezes ao longo de anos, ou às vezes fica ali durante um tempo sem ter a venda daquela fanzine, né? Mas é algo que pode voltar. Mas também tem outras que elas são momentâneas. O artista lança ela ali e ele tira, sei lá, 20 exemplares, 30. E se você não adquirir aquela cópia, talvez você não tenha ela num outro momento, sabe? Então eu acho que essa ideia de escassez, que aí a gente dá até pra pegar um pouco da questão dos gatilhos mentais do marketing, né? Essa escassez, ela valoriza tanto o consumo, mas eu acho que também a apreciação disso, sabe? De esse olhar para aquele artista e esse consumo desse artista também. Eu acredito que se as pessoas soubessem mais das fanzines, conhecessem esse formato, ou mesmo os que conhecem se aprofundassem mais e se permitissem mesmo imaginar o uso em outros locais, né, em outros espaços, a gente poderia ter um grande movimento, maior ainda no caso, né, ao redor dos zines, porque recentemente eu vejo bastante gente já tirando ela dessa ligação direta com a arte, né? Então eu vi esse ano, alguns meses atrás, um pessoal em um ato que teve contra a privatização das escolas fazendo as fanzines, né? Então eu acho que dentro de um contexto político também, e aí para mim as fanzines, elas estão totalmente dentro de um contexto político. Se a gente pensa nessa questão do mercado editorial, ou então, historicamente, né, como se dá o surgimento e o ressurgimento ali entre a década de 30 e depois ali para a década de 60 das fanzines, eu acho que as zines são políticas, assim como tudo é político, né? Mas eu acho que se a gente olhasse mais para as fanzines e se permitisse pensar outras possibilidades, sabe? A gente conseguiria tirar ela ainda desse espaço mais artístico e político.
porque eu sinceramente tenho a ideia de que as fanzines elas podem ser usadas para muitos intuitos, e eu acho que óbvio que vai chegar ali em um determinado local que ela pode perder um pouco dos princípios, né, de produção, então pensando ali na escalabilidade dela, o quão replicável fica, né, nos xerox, nos antigos mimeógrafos ali, eu acho que empresas, artistas, professores mesmo, eu já vi alguns professores fazendo um trabalho com fanzine dentro de aula de uma forma muito legal. Então eu acho que o formato fanzine, pensando na forma agora, né, mas também pensando na base do conteúdo, não no conteúdo em si, porque esse conteúdo vai variar muito, né, mas de que forma esse conteúdo se coloca, de forma esse conteúdo é pensado para se colocar nessa forma da fanzine, a gente enriquecer ainda mais o movimento e as possibilidades das pessoas, principalmente de empreendedores, que é algo que eu sempre penso muito, né? Quando eu vejo essa fanzine que eu falei de exemplo de portfólio, né? Eu acho que é genial, eu acho que é muito legal você pensar nessa possibilidade, porque as fanzines elas já são um portfólio de escritores, de poetas, de músicos, né? Mas pensar em outros profissionais criativos, que acaba que é o público que mais vê possibilidade na fanzine, né? Mas pensar em outros profissionais criativos, usando também, aproveitando as mil possibilidades que a fanzine vai fornecer ali, eu acho que o movimento da fanzine ia ficar ainda mais importante, porque as fanzines elas já têm uma importância artística, histórica, social muito grande, pensando na contracultura, pensando em tudo, né? Mas eu acho que se a gente volta esse olhar dessa forma para fanzine, a gente tem muito mais possibilidade, a gente expande nosso olhar, sabe? Gostou dos episódios do Conexão Zine? Esperamos que tenha entendido o que é uma zine e como ela é versátil e carrega consigo a urgência de expressar mensagens, seja ela qual for, ao mundo. Sentiu vontade de fazer uma zine? Largue tudo e vá agora colocar no papel ou no computador as suas palavras ou arte. Conexão Ciência.